Sejam muito bem-vindos ao Acesso Musical. Eu sou a Malu Zancopé e nesse episódio eu tô substituindo a Sofia Leslie aqui no Espaço da FAP, dedicado à música brasileira. Aqui você conhece a história das novas promessas e dos grandes talentos do Brasil, além, claro, de ouvir uma ótima música ao vivo. Hoje eu recebo aqui no estúdio uma artista da MPB e também do jazz, da bossa nova, com muita sensibilidade, uma identidade nacional incrível e única. Seja muito bem-vinda, Luísa Villa. Obrigada, Malu. Obrigada, galera do Acesso Musical. Tô felizona de estar aqui para conversar com vocês. Luísa, aqui no Acesso a gente sempre começa com uma música, então agora a gente vai ouvir o Irapuru com a Luísa Villa. O Irapuru cantou na beira do mar todos os sons que eu já ouvi. Quando vieram perguntar que foi que eu senti algo de tão familiar, sem me perder, como estar tão longe. Como estar tão longe. O Irapuru cantou na beira do mar todos os sons que eu já ouvi. Quando vieram perguntar que foi que eu senti algo de tão familiar, sem me perder, como estar tão longe. Como estar tão longe. A gente acabou de acompanhar o Irapuru com a Luísa Villa. E agora, Luísa, na sua música, o Irapuru, você conta a sua impressão sobre o canto desse passarinho, né, que é um som familiar para você, de um pássaro que está cantando bem distante. E o Irapuru, na mitologia, é um pássaro mágico, que o canto é associado à felicidade e à realização de desejos. Eu gostaria de saber o que a música representa na sua vida e quando que ela deixou de ser um hobby e se transformou em um desejo profissional para você alcançar. Bom, na verdade, a música sempre esteve muito presente na minha vida. O meu pai é músico, então a minha casa sempre foi cheia de muita música, né? Não só... Meu pai é músico barroco, ele toca flauta doce, mas em casa a gente ouvia todo tipo de música, tanto que ele ia ensaiar aquelas músicas antigas e voltava para casa e só colocava jazz, porque ele não aguentava mais ouvir. Então eu sempre cresci num ambiente muito musical, assim. E por isso comecei a tocar violão muito cedo, assim, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos. Mas nunca tinha me projetado como uma artista, assim, até muito tempo depois de ter... Muito tempo não, mas depois de ter saído da escola, eu fui prestar faculdade para História, entrei no curso de História na USP, mas aí, concomitantemente, fui entrando em alguns conjuntos. Então, eu fiz uma banda, e quando eu entrei nessa banda, eu
me vi muito identificada, assim, num ambiente de trabalho com música, né, de ensaio. Comecei a adorar o ambiente de ensaio, fiz os meus primeiros shows. E aí, quando eu vi, eu já estava meio trabalhando com isso, assim. E com uma perspectiva bem maior do que eu estava fazendo o curso de História. Aí, o que eu fiz foi largar o curso de História, fazer uma transferência para o curso de Música e, enfim, fazer a minha vida girar ao redor disso. É legal você falar que o seu pai toca flauta doce, porque é um instrumento que parece muito com o canto de um passarinho, né? E na música, eu até anotei que você fala, quando vieram perguntar o que foi que eu senti algo de tão familiar. E aí, eu queria saber, o seu pai, ele é uma figura importante? Ele te incentivou? Ele formalizou os seus estudos? Te incentivou a entrar na faculdade de música? Como que foi? O meu pai, ele nunca me fez muita pressão para ser musicista, mas ele sempre gostou muito de me ouvir tocar. A gente tocou também bastante durante a pandemia, quando eu formalizei um pouco mais os meus estudos. Eu entrei no Conservatório Municipal para estudar violão clássico. E aí, quando eu contei para ele que eu ia largar a faculdade de História e entrar na música, você imagina a alegria dele. Ele, nossa, me incentivou muito, assim, me ajudou a estudar, me ajudou a pensar nas provas e como fazer tudo, até porque ele também é meio do meio acadêmico, né? Então, ele está bem familiarizado e sempre foi uma influência muito grande, apesar de estar num ambiente musical bem diferente do meu, né? Inclusive, falando isso, essa é a próxima pergunta. Vocês são de ambientes musicais muito diferentes. Ele é da música barroca, você já tem outros gêneros que você explora mais. Mas como que isso reflete nas suas músicas, essa influência barroca, né, nas músicas? Cara, pra falar a verdade, não muito. Mas eu sou do time que acha que tudo que a gente aprende fica com a gente, né? Então, eu fui elaborando essa sonoridade muito na minha vida, assim, vi muito ele tocar na minha infância, fui a vários concertos. A minha madrasta também é flautista, eles se conheceram por meio disso, né? Já tinham um conjunto de flautas doces. Mas eu acho que o que mais me influencia dele, assim, tirando a parte específica da musicalidade dele, né? Tipo, da área dele, né? É justamente, na verdade, a musicalidade dele, foi isso que eu quis dizer. É o jeito que ele interpreta a música, o jeito que ele gosta de música, o jeito que ele tem paixão por mostrar aquilo pra gente, assim, pra gente, eu digo pra mim e pra minha irmã, porque a gente cresceu juntas, né? E sempre foi uma influência muito grande nesse sentido, assim, de ver como uma pessoa pode se dedicar tanto, cara. Eu não conseguia nem acreditar, sabe? Ele tem várias paixões e se dedica a várias coisas diferentes, marcenaria, culinária, mas a música é uma coisa que eu via muito uma paixão, assim, uma coisa florescendo, assim, nele, e isso era muito inspirador sempre. Artista é sempre artista, né? Isso é impressionante. Artista é artista. E artista reconhece artista. Artista reconhece artista. Falando em artistas, você em 23, outubro de 23, né, 2023, você estreou um show em homenagem a Joni Mitchell. E além dela, você também se inspira em outras cantoras, Gal Costa, Elis Regina, Rita Lee, que são brasileiras. Como que essas artistas formaram e formam a sua visão de música? Cara, cada uma é um universo, né? Mas eu vou começar falando um pouco da Joni Mitchell, já que você mencionou esse show. Esse show foi um show de estreia da minha carreira solo, na verdade, assim, traçou muito dos caminhos que eu tenho seguido até hoje. Foi meio despretensioso no começo, eu já gostava de Joni Mitchell, mas não tinha muita dimensão da magnitude dela, assim. Quando eu fui elaborando o show, eu comecei a me reconhecer cada vez mais nas letras, comecei a reconhecer a importância dela no cenário musical mundial, assim. Mas provavelmente uma das coisas que mais me influencia nela, parecido com meu pai, é o jeito que ela consegue traduzir a sensibilidade dela, assim, nas letras. E eu postei um vídeo esses dias no meu Instagram tocando uma música dela. E aí a legenda eu coloquei assim, quando eu canto Joni Mitchell, eu esqueço que português é a minha primeira língua, porque eu falo inglês fluentemente há um tempo já, mas a língua mãe é sempre outra coisa, né? Só que quando eu canto Joni Mitchell, cara, é um negócio que eu não consigo entender o que acontece, assim, nos meus neurônios, na minha sensibilidade, que, de repente, parece que eu sou ela falando, e a mensagem dela se traduz em mim, assim. Eu sou como se fosse um canal para a mensagem dela, de tão identificada que eu me sinto, assim.
E eu acho isso muito lindo, assim, isso me inspirou muito durante a trajetória com o show dela e também com reconhecer e observar outros tipos de música com essa sensibilidade que eu agarrei dela, né? Vocês estão ligadas num outro plano, né? Cara. Um outro nível. Ela não sabe. Ela não Ela não sabe sabe, mas um disso. dia ela vai saber. Um dia ela vai saber. Antes da gente continuar nossa conversa, a gente vai ouvir agora a música feminina Lei, composta pela Luísa Villa, aqui no Acesso Musical. Tudo que me é certeza eu tenho, cartas e segredos escondidos, entre cordas e correntes desmanchei, ao cair me apaixonei. Ioré, 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 e se por acaso eu te encontrar e você disser que alguma coisa vai mudar, vagaria, tô em busca de um não sei. Ó, minha feminina lei, ioré, 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 leroré, ioré, leró. Por trás dos portões da nossa casa eu te guardaria. Se por acaso ler a minha carta, os segredos da rainha. Os segredos da rainha, os segredos da rainha. Tudo que me é certeza eu tenho, ao pingar areia num castelo, num instante vem a onda derrubar o meu precioso altar. Eoré, 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 leroré, eoré, eoré, lerom. Essa foi a música feminina Lei, ao vivo aqui no Acesso Musical, tocada pela Luísa Villa. E Lu, você é integrante de uma banda chamada Orfeu Menino. Errei, Isso. quase troquei a ordem, desculpa. No qual começou com você se juntando com um trio de jazz, composto por, eu vou ler para não errar, João Chão, Pedro Abujanra e Tommy Coelho. Vocês começaram com uma banda cover e aí vocês começaram a produzir composições autorais. Isso. Qual que é a diferença para você no processo criativo autoral sozinha e com uma banda? Cara, boa pergunta. As músicas autorais da Orfeu, elas nascem de algumas maneiras, assim, eu diria. Uma delas é que alguém traz alguma ideia, um rascunho de alguma ideia, ou produziu alguma música que já está meio pronta, e aí a gente vai arranjando em coletivo durante o ensaio. Outra coisa que acontece, como os meninos também são muito assim habilidosos, eles conseguem tipo criar uma coisa e arranjar na hora, sempre assim, a partir de alguma jam ou a partir de fazer um som despretensioso, e aí as coisas vão surgindo, né? Porque é todo mundo muito criativo, então tem um ambiente muito favorável para criação de temas, criação de letras. Então o que acontece é, normalmente, quando a gente se junta nos ensaios, a gente vai afunilando as opções, lapidando algumas músicas que a gente tinha sozinhos ou em duplas. Então,
Cada música é uma história, cara, é um processo, assim. Tipo, tem letras que são minhas e do Vaz, que agora entrou, né? Que entrou esse ano, na verdade. Tem letras que são só minhas, tem letras que são do Abu, tem harmonias que são só do Abu, ou harmonias que são do Tommy, mas os arranjos e a composição da música é sempre coletiva, assim, sempre. Além da O Feminino, em 2024 você também foi chamada para a banda Lost in Translation, do Bens Paiva. E as duas bandas são compostas por homens. Na Lost in Translation, majoritariamente por homens mais velhos. Como que é para você, como uma mulher, conviver nesse mundo da música, em que muitas vezes é predominado por homens? Esse provavelmente é um dos temas mais fervorosos, assim, da minha carreira. E um tema que me acompanhou muito desde o começo. Eu sempre tive bandas e conjuntos com meninos, com homens. Só depois que eu fui, assim, elaborar o meu show solo, que eu falei, não, eu quero colocar mulheres no palco junto comigo. E também por uma questão de princípios, mas também para ter um ambiente confortável com, enfim, com meninas junto de mim, né? Porque tá num ambiente masculino, predominantemente masculino, foi uma coisa que eu nem tinha reparado quanto que me afetava no começo, assim, mas quando eu entrei para as minhas primeiras bandas, eu sabia muito pouco de música, assim, não sabia muito pouco de música, tipo, eu sempre tive musicalidade, sempre fui estudando, cantando, mas formalmente o meu ensino foi se dando depois da pandemia, eu comecei a estudar teoria muito depois, e eu entrei para uma banda de meninos que eram muito avançados, assim. Então, e quando eu cheguei lá, eu me deparei numa situação muito difícil para uma garota, assim, e é por isso que eu gostaria muito queria muito falar sobre isso aqui, porque eu sinto que poucas meninas têm essa perspectiva quando entram num ambiente musical masculino, né? Porque eu me senti muito de lado e muito, assim, pressionada a estar performando uma coisa lá. E também a gente está muito acostumada a ter que performar sempre algum papel, né? E como cantora, sem um instrumento ali para me apoiar, eu me sentia meio sozinha na minha arte, na minha individualidade, assim, sem conseguir trocar muito. E isso, assim, acoplado de outras questões advindas de machismo, né, machismo estrutural, assim, foi, assim, limitando muito o meu campo de ação. Eu diria até artístico, porque eu fiquei muito presa, assim, numa coisa meio de insegurança mesmo, e que conversa muito com as coisas de, enfim, misoginia e tal, e eu fiquei, assim... Até é difícil achar palavras para descrever, mas eu imagino que as meninas que estejam ouvindo, principalmente as musicistas, estejam entendendo do que eu estou falando, assim. É um ambiente muito opressor, e se você não sabe lidar com isso, jogar o seu jogo, cara, eu penei para aprender, sabe? Foi uns 2 anos muito sofridos, assim, até eu entender que eu tenho o meu processo, que eu tenho o meu tempo de trabalho, de aprender e conseguir estar confortável com a minha arte, né? E eu acho que agregando, né, quando uma mulher fala 3 vezes mais, o homem tem que falar 3 vezes menos, porque eles já estão meio caminho andado do que a gente, assim. A gente sempre tem que gritar mais alto, né? E em seus 3 primeiros shows, de músicas autorais, você chamou apenas artistas mulheres com você, né? O que é diferente quando são mulheres que constroem músicas juntas? E o que você sentiu nessa experiência? Cara, senti muitas coisas. Primeiro, senti uma desilusão um pouco também, para ser sincera, porque... tanto tempo nesse ambiente, eu falei, vou chamar mulheres, e aí, de repente, o ambiente vai estar completamente confortável, mas a gente sabe que não é assim. São sempre seres humanos, as relações são sempre cheias de... são engruvinhadas com várias coisas, mas, assim, foi uma experiência completamente diferente, inenarrável, e é muito bom tocar com mulheres, porque tem um lance que parece que não é verdade às vezes, mas eu sinto que as mulheres têm uma coisa... íntima, muito forte, umas com as outras, assim, de conseguir se entender. E música é sempre sobre isso, né? Nos ensaios,
sempre quando você está tocando junto com as pessoas, o que mais importa é você conseguir ouvir, conseguir sacar a ideia da outra pessoa, às vezes sem que ela tenha que falar exatamente o que ela está pensando, né? Então, nesse sentido, foi muito legal, assim, mas isso vem também muito de intimidade, né? Tipo, independente se forem mulheres ou homens, mas tocar com meninas me fez estar... Na verdade, eu acho que o que me fez ficar mais segura de mim foi a escolha de ter colocado só mulheres no palco, né? E ter bancado essa escolha como uma artista independente e mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar a importância de colocar as mulheres numa linha de frente e ainda por cima tendo eu como uma liderança assim, naquele palco. Isso foi muito importante para mim e definiu muito da minha carreira depois. E agora a gente vai ouvir mais uma música ao vivo aqui no Acesso Musical, These Old Chords, também da Luísa Villa. I pity those without the eyes to see the colors that I see and have the power to be mesmerized by a speck of dust in the sea. Honey, let me be the reason of your bloom and let me show you what I've learned so far. Soon you'll be someone. Oh, you better run. There's nothing you can do or say to make me change my mind and stay. I'd rather be alone with these old chords while I go right about my day. Ooh, this path that's led me here, I'm pouring good fortune and friendship's devotions to set me free. I'm already ready. Vocês acabaram de ouvir ao vivo aqui These Old Chords, da Luísa Villa. E agora voltando às perguntas, você tem desejo de gravar algum álbum autoral seu? Ah, com certeza absoluta, definitivamente. Todos os adjetivos positivos para isso, sim. E é um plano, assim, para os próximos meses aí. Com certeza no próximo ano eu vou tentar gravar alguma coisa. Esse ano foi meio um processo de lapidar as minhas composições. Na verdade, foi o primeiro ano em que eu compus realmente em grande quantidade, né? E ainda estava me acostumando um pouco com as minhas próprias músicas, gostando cada vez mais delas ou cada vez menos. E com certeza ano que vem eu vou tentar montar uma ideia aí de álbum. Enquanto não chega o ano que vem, você continua compondo algumas músicas? Como que tá esse processo? Sim, componho bastante. Um grande amigo meu que também é meu agente, assim, nesses últimos 2 anos, que é o Alexandre Matias, me ensinou uma coisa valiosíssima. Ele é jornalista. Ele dizia para mim, olha, a criatividade não é uma coisa que você conquista, que vai cair do céu para você. Eu escrevo todos os dias.
E eu nunca vou esquecer disso, dele falar, eu escrevo todos os dias, porque é uma afirmação tão poderosa, assim, de que a criatividade é uma coisa que você vai conquistando, vai elaborando, vai trabalhando, principalmente, né? Então, sim, componho muito, porque quanto mais você compõe, mais composições legais você vai ter, mais ideias você vai ter, por mais estranho que isso pareça. Porque às vezes parece que as ideias vão acabar, mas na verdade, quanto mais você trabalha as ideias, mais caminhos você encontra, né? Então, sim, sempre escrevendo, sempre cantando. E além dele, você já sabe mais alguém da equipe? Você já pensa quem que você vai chamar da banda? Você pensa que vai ser acústico? Cara, muito provavelmente eu vou chamar a banda que tem me acompanhado nos meus shows solo, ou nos meus soul solos, que eu gosto de chamar, que eu gosto de chamar. É um trava-língua. Que é a Marcela Vasconcelos, minha grande amiga no baixo. O Tommy Coelho, que é o baterista da Orfeu também, o Pedro Abujanra, que é o tecladista da Orfeu. E a Laura Santos, que é uma clarinetista amicíssima minha, que tocou nos últimos 2 shows. Provavelmente eles, ou sei lá, né? A vontade é chamar um monte de gente, fazer uns arranjos gigantes, mas às vezes a gente tem que ir lapidando, assim, enxugando. E os seus arranjos no violão, eles são muito complexos, assim, eles são muito bonitos, inclusive. Quem que faz eles? Você que compõe esses arranjos? Como que é? Eu que componho. Acho que todas as minhas músicas até agora eu compus no violão, porque é um meu instrumento mais familiar, né? Tipo, eu comecei tocando ele. E é engraçado você falar isso, porque eu tenho muitas influências com relação a estilo de composição no violão, né? Que passam muito pela música brasileira e pelos grooves brasileiros, Djavan, Filó Machado. Mas também tem muito, eu sinto que até dá para ouvir em algumas, né? De folk, música americana, tipo Johnny Mitchell, que claramente não posso deixar de dizer, assim. E esses arranjos são sempre muito intrucados. O violão brasileiro é muito, muito complexo sempre, as harmonias são muito complexas. Então, tudo que eu componho, apesar de ser muito intuitivo, assim, né? Uma das músicas eu estava lembrando quando eu toquei aqui, que vai tocar depois, mas qualquer coisa tanto faz. Eu compus antes de dormir, porque normalmente as melodias vêm para mim na hora que eu tô dormindo. Aí eu compus antes de dormir, assim, peguei o violão no escuro e comecei a fazer sem ver o braço. E isso foi super importante para mim, assim, ir compondo só pelo que eu estava ouvindo, assim. E aí você vai compondo pelo que você mais gosta de ouvir, né? Não necessariamente por aquilo que você conhece no braço do violão. E o que vem antes? O arranjo ou a letra? Ou os dois vêm junto? Cara, normalmente os dois vêm junto. Eu senti muito esse ano, assim, uma coisa até meio mágica no processo de composição junto do violão, que é que eu vou compondo a harmonia e a melodia e às vezes a letra vai saindo, assim, tipo, de repente, quando eu nem pensei, a letra saiu. Quando isso acontece, eu normalmente sou meio preciosista, não gosto de mexer muito na letra, porque eu falo, cara, se foi um negócio tão intuitivo é porque era verdade, assim, saiu de algum canal subjetivo ali, sei lá. E hoje em dia você tem vontade de levar alguma das suas músicas pro audiovisual? Então, num videoclipe, tem alguma música que você visualiza um vídeo, fala, nossa, tinha que ser assim no vídeo? Com certeza. Várias minhas, mas assim, as músicas da Orfeu Menino, a primeira coisa que eu quero fazer quando a gente gravar o álbum é gravar um clipe. Porque são músicas muito divertidas, muito da galera, assim, muito de dançar. E os meninos também são super... Cada um é meio um personagem, assim. Eu imagino cada coisa, assim, de cenografia, de várias coisas. Tenho muita, muita vontade. E você não tem, pelo menos do que eu ouço, né? Não tem um gênero muito específico. Você flui entre todos eles muito bem, inclusive. Mas tem algum que você não explorou ainda? Que você tem vontade de ir atrás? Nossa, boa pergunta, cara. Bom, na Orfeu a gente tem explorado várias coisas que eu não tinha me debruçado sobre, assim, tipo ritmos latinos, isso tem... Quer dizer, na verdade, a minha primeira banda foi de música latina. E o meu pai é peruano, eu escuto bastante músicas peruanas, mas sei lá, talvez metal. Pior que sim, cara. Na real, metal não, mas assim, hard rock é uma coisa que eu adoraria experimentar. Eu experimentei esses últimos tempos.
num show do Gabiroto, assim, que é um colega nosso músico, tipo, que é roqueiro. Aí eu fui lá, toquei e falei, nossa, que é isso, cara? De repente eu me identifiquei com o negócio, assim. E é uma coisa que não transparece muito, assim, pelo menos esteticamente, né? Ou na minha sonoridade, no meu jeito de cantar. Mas é isso, né? Sempre há coisas novas para descobrir. Eu tô aberta a tudo que for. Realmente um gênero totalmente à parte do que atual, né? Totalmente. Mas não só de banda e de músicas autorais, você vive, né? Eu sei que você também é professora, você comentou comigo mais cedo. Qual que é a importância disso na sua vida? Nossa, muita, Malu, muita importância. Ficou até encabulada de dizer. Mas eu comecei a dar aula, na verdade, esse ano. Bom, eu estudo licenciatura na faculdade, né? E comecei a dar aula esse ano de estagiária na escola em que eu estudei. E foi um processo muito mágico e muito sentimental, assim, de chegar na minha escola, de ver o lugar onde eu me formei, de perceber que eu estava num papel de formar outras pessoas, outras pessoas pequenininhas, assim, que estavam cantando a música que eu estava apresentando para elas, assim. E tomou uma dimensão muito grande na minha vida, assim, até agora. E não só, assim, porque é bonitinho, porque são as crianças, apesar disso ser uma parte muito valiosa, assim. Porque eu vi a importância da educação e da educação musical como uma formação de ser humano mesmo, assim. Isso tem mudado muito do meu jeito também de olhar para as pessoas, fazer música. Inclusive, a música do Irapuru, que tocou lá, eu só fiz porque a professora com quem eu trabalho mostrou uma música para as crianças que chamava o Irapuru. E mostrou, teve uma aula... A aula foi só sobre o Irapuru, cara. A gente viu os cantos diferentes, das diferentes espécies de Irapuru. Aí eu fiquei com aquela melodia na cabeça, voltei para casa e falei, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma música com essa melodia agora. Voltei cantando a melodia para casa, assim. Então, isso é só um nível de dimensão do quanto essa coisa afeta a minha vida, né? Falando da música do Irapuru, ela é linda, inclusive, eu espero que ela esteja no próximo álbum, porque ela é muito, muito bonita. E quando você pensa nos seus próximos projetos, eu vou até ler essa pergunta porque ela tá muito boa. Quando você pensa nos próximos passos da sua carreira, quais são os caminhos que você sonha em trilhar, seja em termos de palcos, público ou projetos? Bom, eu penso bastante nessa pergunta, cara. Essa pergunta eu faço para mim várias vezes, assim. Eu tendo a não... Por mais que, assim, é óbvio que eu tô trilhando uma carreira de artista independente, de querer ser uma artista solo, e eu desejo todo o sucesso do mundo para mim e para minha banda. Vou partir daí. Eu quero... Mas para mim o sucesso tem menos a ver com estar num lugar de reconhecimento, sei lá, reconhecimento nacional, internacional, por mais que isso tenha um valor muito maravilhoso e grande e específico também. Mas eu acho que, para mim, enquanto eu estiver conseguindo mudar alguma coisa com a minha música, transformar alguma coisa, é aí que eu vou estar realizada, assim, com os meus projetos artísticos, que eu acho que mais do que querer que as pessoas me conheçam ou conheçam a minha voz, né, principalmente, eu quero falar, entendeu? Eu quero dizer o que eu tenho para dizer, eu quero transformar alguma coisa no mundo, trazendo as referências antigas e para mim a música é um veículo fundamental para isso, assim, e eu sei o quanto que ela é impactante e o quanto que ela atravessa as pessoas, né? Não é à toa que eu estou fazendo música e os meninos, meus amigos, também estão fazendo música, porque a gente tem muita coisa para dizer e para transformar no mundo, assim. Vamos então com mais uma música ao vivo aqui no Acesso Musical, a música Ainda Me Resta, da Luísa Villa. Nossa, perfeita essa música para depois desse comentário. Ainda me resta um pouco de esperança. Por mais que a previsão do tempo diga que ele vai acabar,
ainda me resta um pouco de ganância. Se todo mundo faz o que quer, então vou fazer a festa pra ver a grande explosão. Sente que a linda novidade está no litoral. Sumir e andar a pé até achar um ancestral qualquer. Emundão, vê se me guia, já faz 1 milhão ou menos de um dia que eu tento ser um ser melhor pra mim. Emundão, vê se me ensina, não tem pressa não. Quem sabe algum dia eu possa escrever sem pensar no fim. Ainda me resta um pouco de esperança. Por mais que a previsão do tempo diga que ele vai acabar, 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 ainda me resta um pouco de ganância. Se todo mundo faz o que quer, então vou fazer a festa pra ver a grande explosão. Sente que a linda novidade está no litoral. Sumir e andar a pé até achar um ancestral qualquer. Emundão, vê se me guia, já faz 1 milhão ou menos de um dia que eu tento ser um ser melhor pra mim. Emundão, vê se me ensina, não tem pressa não. Quem sabe algum dia eu possa escrever sem pensar no fim. Ao vivo aqui no programa, Ainda Me Resta, com a Luísa Villa. E Lu, a Orfeu Menino e a Lost in Translation são projetos que marcaram e marcam ainda a sua trajetória. O que essas experiências agregam para você na sua referência, parceria e caminhos possíveis na sua carreira? Bom, a Orfeu foi um lugar tem sido um lugar de muito crescimento musical e crescimento profissional. A gente meio foi se profissionalizando muito juntos, assim, muito jovens, então é um núcleo muito familiar, assim, e muito, muito, muito importante, e definidor da minha carreira, tenho certeza que para o resto da vida, assim. E a experiência com o Marcelo é ao mesmo tempo parecida, mas diferente, no sentido de que foi um marco de profissionalização da minha carreira, né? Então, eu comecei a tocar em palcos maiores, comecei a ganhar dinheiro com música que não era uma coisa que tinha acontecido ainda. E comecei a ser vista, comecei a ser filmada, então foi uma coisa bem diferente, assim, nesse sentido. E mais para um lado de trabalho mesmo, né? Por mais que o Orfeu Menino sempre... música é trabalho também, apesar da gente se divertir muito. Mas com o Marcelo era uma coisa assim, eu fui chamada, então era a banda deles, eu fui me adaptando ao estilo deles, por mais que eu adore. Mas foi uma coisa muito mais de profissionalização e de ver um mundo dos famosos também, que não era uma coisa que eu estava acostumada, né? Ter enfim, as entrevistas com o Marcelo junto, então... tá sendo meio por aí, assim. E você fez também um dueto com o cantor Joaquim na música Me Conta. Como nasceu essa parceria e como foi a experiência de colaborar em um trabalho de outro músico? Cara, essa música com o Joca foi muito legal de fazer. Foi uma das minhas primeiras experiências gravando num estúdio profissional também.
E eu fiquei muito feliz que ele me chamou, até porque o resultado final do disco ficou muito legal. Eu fiquei muito realizada de estar fazendo parte disso, assim. Mas a gente já se conhecia, já era meio amigos, assim, através do Tommy, que é o baterista da Orfeu, né? Que estudou com o Joca. E aí o Joca me chamou e deu uma liga, assim, na hora do estúdio. A gente não tinha ensaiado antes, pelo que eu me lembre, mas acho que não. E na hora do estúdio, assim, a gente... Cara, tem um lance sobre cantar duos, né? E a gente faz em uníssono, então é uma coisa bem juntinha, assim. Quanto mais juntinho forem as sílabas, é melhor, assim. E foi uma coisa, assim, tipo, de uma hora para outra que rolou. A gente nem acreditou, assim. Foi uma coisa super bonita, assim. E aí a gente fez alguns shows de lançamento do disco dele. Agora vamos fazer outro no Bona, dia 27, eu acho. Vou participar do show dele cantando essa música. E é uma música que é uma tradução que ele fez de Something Stupid acho que não é do Frank Sinatra, é um outro compositor que agora não lembro o nome. Mas é uma tradução não literal, né? Meio uma versão que ele fez. Que é com o Frank Sinatra, com a filha dele, né? Isso, com a Nancy. É linda essa música. É linda. De vocês também ficou linda, inclusive. Eu adorei. E agora, olhando para o futuro, existem alguns artistas que você sente que dialogam com a sua estética e com o caminho que você está construindo e que em algum momento você vai fazer alguma coisa junto? Sim. Sim, tem vários artistas. Tem muita gente que eu admiro muito, assim, e que não tive ainda a chance de conhecer. Eu já conheci, mas não troquei muita ideia. Uma delas que eu gosto muito, que lançou um álbum agora, é a Jadsa, que lançou o Big Buraco. Ela tem uma sonoridade, ao mesmo tempo, tipo, super moderna, né? Mas eu vejo as referências dela parecidas com as minhas e a da Orfeu. Também... Bom, amigas minhas que eu colaboro, às vezes, a Chica Barreto, a Ana Spalter, são duas meninas que também têm super a ver com a minha sonoridade. E... acho que por aí. A gente vai ouvir agora, então, outra música aqui no Acesso com vocês. Imagina, da Orfeu Menino, com Luísa Villa. Imagina um romance na divisa, na contramão, alquimias de um lance feiticeiro celestial. Pode ser assim, vem gostar de mim. Não vai ser eu quem vai dizer se tem calibre ou não pra ser. Diz que não, amor, faz eu pedir por favor, pra depois voltar e me enrolar no seu cobertor. Trip, 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 não, não. Imagina um romance na divisa, na contramão, alquimias de um lance estrangeiro, sentimental. Vai ser sempre assim, cor um fio sem fim. Já não dá mais pra esconder, nem de mim, nem de você. Diz que não, amor, faz eu pedir por favor, pra depois voltar e me
vocês acabaram de ouvir ao vivo aqui a música Imagina, com a Luísa Villa. E no Acesso Musical, a gente sempre pede para o artista trazer uma composição de referência para mostrar um pouco das suas fontes e inspirações. Você, Luísa, escolheu a música Night Ride Home, da Joni Mitchell. E a gente vai ouvir ela e depois vai voltar com a conversa aqui com a Luísa. Once in a while, in a big blue moon, there comes a night like this, like some surrealist invented this 4th of July night ride home. Hula girls and caterpillar tractors in the sand, it's a ukulele man's the fireworks this 4th of July night ride home. I love the man beside me, we love the open road. No phones, still Friday, far from the overkill, far from the overload. Back in the bar and the band tears down, but out there in the headlight beams, the silver power lines gleam on this 4th of July night ride home. Back in the curve, a big dark horse, red tail lights on his side. It's keeping right alongside, ride for a stride, 4th of July night ride home, night ride home. A gente acabou de ouvir Night Ride Home, da Joni Mitchell, a música de referência escolhida pela Luísa Villa. E, voltando à nossa conversa, o que é essa artista e essa música significa pra você? Cara, bom, eu já falei um pouco da Joni, mas nunca é demais. Eu posso falar dela por horas a fio, assim. Essa música, especificamente, eu ouvi muito esse ano, até por isso que eu quis trazer ela, assim, porque foi uma música muito emocionante para mim, que eu viajei para Barcelona, fiquei... Cara, eu ouvia ela noite e dia, eu fiquei cantando, a minha irmã quase que me mata, que eu não parei de cantar essa música. Porque é uma música muito emocionante, né? Ela fala sobre... Não sei, eu sempre sinto que a Joni tá falando sobre caminhos, né? Então... Night Ride Home, e, tipo, e os caminhos solitários, né? Principalmente, ela é uma pessoa muito, pelo que eu entendo dela, assim, é uma pessoa, tipo uma loba solitária, pega o carro, vai viajar. Acho que ela fez isso durante um hiato, assim, para escrever alguns discos dela, pega o carro e vai viajar sozinha, e eu tenho muito esse ímpeto, assim, também, e de estar... E aí, toda vez que eu vou voltar para casa de noite de carro, eu fico pensando nessa música e pensando no sentimento de ser... Ela fala muito sobre feminilidade, né? Então, tipo, de ser uma mulher sozinha, de estar com seus pensamentos e de estar reconhecendo o seu pensamento, de estar reconhecendo sua sensibilidade, né? E de estar bem sozinha, principalmente isso. A Joni me ensinou muito, muito sobre isso, de estar sempre bem sozinha. E, enfim, tem aquele ditado, né? Antes sozinha do que mal acompanhada. Às vezes...
Isso é muito valioso também. E eu sinto que eu, durante a minha vida, me apoiei muito em estar com outras pessoas e estar em outros relacionamentos, principalmente, até porque a gente, que é mulher, é ensinada muito a sempre valorizar muito estar com uma pessoa do nosso lado e não conseguir estar sozinha de boa, tá ligado? E nossa, quando eu ouvi Johnny pela primeira vez, eu comecei a perceber, tipo, nossa, meu Deus do céu, mas ela é completa, assim, ela é, tipo, dona do pedaço, assim, sabe? Ela pega e escreveu música, sabe, fazendo um diss, tipo, jogando uma... É que agora as palavras são as palavras que ela fala, né? Em inglês eu esqueci em português, mas jogando um shade no Bob Dylan, assim, que é um super artista. Então, tipo, ela fala o que ela quer, cara. E ela é uma mulher super feminina, não precisa necessariamente ser muito contrário a essa coisa, tipo, de ser uma mulher durona. Você pode ser feminina e ainda por cima, e ainda assim ser uma mulher que tem opiniões fortes, afirmativas, né? E que tem uma independência que transborda nas músicas dela e nas letras dela. E Night Ride Home, pra mim, é isso. Você tinha comentado sobre o show do Joaquim que você vai participar, mas além desse, tem algum outro? Como é que tá a sua agenda? Minha agenda tá a seguinte, te conto, Malu. Dia 27 tem o show do Joaquim, que eu vou participar no Bona. Aí, dia 30 de novembro, a gente vai fazer um dos últimos shows da Orfeão Menina esse ano, que vai ser na Ocupação Fervo, um lugar meio recente, assim, de shows e tal. Eu sei qual que é. Sabe? É legal lá, cara. E também vamos fazer... Acho que a gente vai fazer um no dia 19 de novembro. Tem outro show da Orfeu na Porta Maldita para fechar o ano. E isso é sempre muito especial. Assim, a Porta Maldita é um lugar lá na Luiz Murat, do lado do cemitério da Cardeal, que foi um lugar onde a banda cresceu muito, assim. Tipo, a gente fez... Se for ver os primeiros shows, assim, era uma coisa completamente diferente. Então, a gente fez o aniversário da Porta Maldita esse ano lá, que foi super especial. E agora a gente vai fechar o ano lá numa noite super bonita, dia 19 de novembro. E eu queria também deixar um espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, ou da banda também, o que você quiser. A minha rede social pessoal é Luísa Villa, com 2 L's, _ eu acho. E a da banda é @orfeumenino, do jeito que se fala. O programa tá chegando ao fim, mas antes disso, a gente vai ouvir ao vivo aqui no Acesso Qualquer Coisa Tanto Faz. Qualquer coisa tanto faz, ser livre para amar, sem ter alguém que possa me ajudar, sem dó e que ouse dizer tudo o que há em nós, sem saber o que será de nós. E quando a tempestade for cair, querer se molhar. Apaixonar e ouvir você contar estrelas de cor e me dizer que o tempo é bem maior, bem maior. Vem comigo, pode ser melhor. E quando essa lembrança for sumir, saber perdoar.
ao vivo aqui pra vocês no Acesso Musical. Qualquer coisa tanto faz com a Luísa Villa. Então, Lu, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Queria agradecer Malu. por ter me concedido essa honra de, ser sua apresentadora. A Então, honra é muito toda minha de obrigada. ser sua entrevistada. Ai, não, a honra com certeza é minha. Eu achei suas músicas lindas, eu não tô brincando. Eu vou realmente tentar ir atrás pra ir a algum show. Tipo, tentar limpar minha agenda pra conseguir ir, porque é um tipo de som que eu gosto muito de ouvir. Que eu realmente consumo e vou atrás pra saber. Eu acho que valorizar a música brasileira, né? Que bom principalmente saber. Bom Então, saber. eu acho Venha, incrível. Eu te garanto que você, pelo menos, não vai achar ruim. Ah, com certeza não. Com certeza não. Gente, o Acesso Musical fica por aqui. Essa temporada tá muito especial, então fica atento às próximas publicações. Aqui você conhece a história das novas promessas e os novos grandes talentos da música brasileira. E, é claro, também houve muita música boa ao vivo. O Acesso Musical teve... Eu vou ler para não ter chance de errar. O Acesso Musical tem a apresentação de Malu Zancopé, produção do Pedro Giovanelli, roteiro da Raíssa Menezes e da Mafela Retondo, câmeras do Mikael Ruiha e do Paulo Borba, sonoplastia do Mikael Ruiha, edição Pedro Giovanelli e a supervisão do Alziro Tonin. Deixa eu ver se esqueci alguém. Não esqueci ninguém. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.